Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Professora Tarefinha. Eu sou Cinésia Correia, pedagoga, especialista em educação especial, psicopedagoga institucional e clínica, mestranda em ensino e formação de professores e também idealizadora do projeto Professora Tarefinha. E hoje nós falaremos acerca de uma temática que há décadas tem repercutido na educação, mas que se faz necessário falar sobre ela, principalmente quando a gente leva em consideração os dados educacionais, nos quais nos mostram que existem números preocupantes. Eu estou falando da alfabetização. E para falar sobre essa temática, eu trouxe uma convidada mais do que especial. Ela que é professora alfabetizadora e também a rainha dos recursos pedagógicos, a professora Tamires. Seja muito bem-vinda, professora Tamires. Olá, professora Tarefinha. Estou muito feliz de estar aqui com você. Recebi o seu convite com enorme entusiasmo, porque eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, do seu comprometimento, da forma como você se envolve na sua pesquisa. E eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo será incrível. Muito obrigada, professora Tamires, por ter aceitado esse convite. Eu estou imensamente feliz. E falar em alfabetização é a gente pensar num cenário realmente global, né? Macro, do que é a alfabetização e do que tem sido a alfabetização no nosso país. E aí eu gostaria de começar falando sobre esse cenário, né, em nível de Brasil. Quando a gente vai analisar os dados do INEP, por exemplo, a gente vê que em 2023 a gente tem aproximadamente 56% de crianças sendo alfabetizadas ao terminar o segundo ano do ensino fundamental. Em contrapartida, a gente tem 44% de crianças que não estavam terminando o segundo ano do ensino fundamental lendo e escrevendo. Aí, quando a gente vai ver também os dados mais recentes, de 2024, a gente percebe que em 2024 a gente tem 59% de crianças que estavam terminando o segundo ano do ensino fundamental lendo e escrevendo. E 41% dessas crianças não estão lendo nem escrevendo, ou seja, elas passaram de série, então em 2025 elas estão na sala de aula sem saber ler e escrever. Ou seja, a gente vê que não houve um impacto significativo, não houve um aumento significativo de crianças sendo alfabetizadas. E o impacto de uma criança não alfabetizada na vida escolar e pessoal desse ser humano é gigantesco, né? Quando a gente leva em consideração que uma criança que não sabe ler e escrever, ela vai ter enormes desafios. Por exemplo, dificuldades de assimilar as novas matérias, as outras disciplinas na sala de aula, porque não vai fazer sentido. A escrita no quadro não vai fazer sentido, o que está escrito no livro, o que está escrito no próprio caderno, que às vezes a gente diz, essa criança não sabe ler e escrever, mas ela está copiando. Na verdade, ela está desenhando o que ela está vendo no quadro, que a gente tem os famosos copistas, né? Que não sabem ler e escrever, mas que não sabem ler, mas sabem copiar, sabem desenhar e escrever. E aí, atrelado a isso, a gente tem a dificuldade também de se comunicar através desse sistema de escrita, porque é um sistema que mais a gente usa na escola, na sala de aula. E essa criança vai ter dificuldade de se comunicar através desse sistema de escrita alfabética. E aí, não sabendo se comunicar, tem um impacto na autoestima. E esse impacto na autoestima vai gerando ali, com o passar dos anos escolares, a repetência. E essa repetência vai gerar evasão escolar. E gerando evasão escolar, essa criança ela vai estar em uma situação de vulnerabilidade social bem maior, né? E quando ela estiver ali na adolescência, estiver entrando na fase adulta, vai ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Ou seja, uma criança não alfabetizada impacta em toda uma vida escolar, na vida pessoal, que, consequentemente, também impacta no meio social em que ela se encontra e até economicamente num país. Não estou dizendo que é a única causa, mas que é uma consequência vivida por essas crianças. Ou seja, não saber ler e escrever é muito impactante, é muito difícil para essa criança.
E aí, professora Tamires, eu queria saber de você, quais são as suas percepções diante desse cenário, o que você percebe, qual é a sua opinião acerca disso? Professora Tarefinha, você trouxe um dado muito interessante. É um dado preocupante, alarmante, sobretudo vindo de um país que obriga desde cedo os familiares a matricularem seus filhos na escola. Desde os 4 anos, as crianças brasileiras estão frequentando ambientes educacionais institucionalizados. Exatamente. É muito cedo. Então, a criança geralmente inicia o processo de alfabetização na educação infantil quando já são estimuladas habilidades precursoras da alfabetização. Então, desde a educação infantil, a criança tem esse contato, passa pelo primeiro ano, pelo segundo ano, que já é o final do primeiro ciclo, e mesmo assim nós temos um dado alarmante que mostra que mesmo as crianças frequentando constantemente o ambiente escolar, essas crianças não estão se alfabetizando. E como você mencionou, é muito preocupante porque causa um desnivelamento de aprendizagem significativo e que afeta não só o processo de comunicação e de desenvolvimento desse indivíduo, mas também gera baixa autoestima, possibilidade de evasão escolar no futuro, dificuldade de aprendizagem em todas as disciplinas, porque todas as disciplinas estão relacionadas à leitura e à escrita. Então, veja que um ponto específico, como a aquisição da leitura e da escrita, ela pode representar a possibilidade de avanço, de continuidade nos estudos de uma criança, como também ela pode representar impactos muito negativos se essas habilidades de escrita e de leitura não forem alcançadas. Então, cabe às pessoas em geral, ao poder público, às famílias, os profissionais da educação, refletir sobre o que tem impedido a alfabetização das crianças na idade certa. Exatamente, professora. Você colocou um ponto muito interessante, que é essas crianças estarem no ambiente escolar e, mesmo assim, não ter os estímulos, talvez, adequados para que elas se alfabetizem na idade correta. E aí são inúmeros os desafios, né, que a professora encontra na sala de aula, que também devem ser considerados. E eu falo professora alfabetizadora, professora Tamires, porque nós somos a maioria. Sim. Se levar em consideração os dados do INEP, nós ainda somos a maioria. Em toda a educação básica, nós somos cerca de 1 milhão, aproximadamente 1.800.000 mulheres em toda a educação básica, enquanto os homens são 500 mil. Já quando a gente faz esse recorte, né, das séries iniciais, somos aproximadamente 680 mil mulheres, enquanto os homens são 100 mil. Aproximadamente. Então, você percebe que a maioria de quem leciona e de quem alfabetiza são mulheres. E aí a gente vai para um outro aspecto. São mulheres que geralmente enfrentam dupla, tripla jornada de trabalho. E quando eu falo dupla, tripla jornada de trabalho, é porque, inclusive, o salário da professora obriga ela a ter que trabalhar mais, porque o salário do professor é baixíssimo. E a gente vê que precisa recorrer a essa dupla, tripla jornada de trabalho para se sustentar. Aí você diz, professora Tarefinha, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque uma professora que no âmbito pessoal ela tem essa sobrecarga de trabalho, ela vai sim refletir no dia a dia dela, nas tarefas, no fazer pedagógico dela. Aí não só a sobrecarga de trabalho, mas tem aí a questão da infraestrutura escolar, dos recursos pedagógicos que às vezes não são disponíveis. Às vezes a gente está numa sala minúscula, cheia de alunos, sem nenhum recurso, às vezes, pedagógico, a não ser o livro didático, para ter que dar conta da alfabetização. Aí são questões estruturais, enfim, que a professora enfrenta na sala de aula, desde a sobrecarga de trabalho, a falta de apoio familiar também. E são inúmeros os desafios, né, professora Tamires? E eu queria saber de você, qual é a sua percepção acerca desses desafios? Quais são os maiores desafios que você acha que as professoras alfabetizadoras enfrentam na sala de aula? É interessantíssimo você trazer a sua perspectiva sobre a temática, porque eu sou professora alfabetizadora, eu sou professora da rede pública de ensino e eu também preciso estar em 2 turnos de trabalho para sobreviver com o mínimo de dignidade. E realmente é um processo muito cansativo. E para estar atento às necessidades de aprendizagem dos meus alunos, eu preciso redobrar, triplicar o meu esforço. Eu preciso abdicar muitas vezes
da minha qualidade de vida, do meu tempo de vivência com a minha família, para poder propiciar aos meus alunos o que eles precisam, as adaptações necessárias, a construção de recursos pedagógicos, a elaboração de tarefas, de atividades que demandam muito tempo por serem pensadas, por serem bem planejadas. Então, requer um tempo muito grande. É importantíssimo você trazer essa informação, porque é a realidade de todo o país. É a realidade de milhares de professores e professoras que precisam, de fato, de 2, 3 turnos de trabalho para propiciar a si mesmo e à própria família o mínimo de qualidade possível. E os desafios são enormes. São enormes. São enormes, e é importante lembrarmos que a sala de aula ela sempre foi um ambiente desafiador. Desde da construção, da institucionalização, do processo de escolarização aqui no Brasil, até os dias atuais, esse é, sem dúvida, um ambiente muito desafiador. Como você mencionou, existem questões estruturais, materiais que impactam diretamente no processo de trabalho realizado pelo professor, e existe também uma angústia muito grande dos professores na atualidade, sobretudo quando falamos de alfabetização, porque a concepção de criança alfabetizada, ela mudou no decorrer dos anos. Há décadas atrás, muitas pessoas acreditavam que a criança alfabetizada era aquela criança que conseguia ler algumas palavras, frases, talvez um bilhete curto, formado por palavras simples. Hoje em dia, já é de consenso geral que uma criança considerada alfabetizada precisa ler palavras simples, palavras com sílabas complexas, precisa ler com fluência, precisa respeitar os sinais de pontuação, entender o que leu. Então, veja, se a concepção de indivíduo alfabetizado muda no decorrer da história, as habilidades que precisam ser desenvolvidas também mudam. As aptidões que o professor precisa ter também mudam. As cobranças em torno desse processo se ampliaram significativamente. Isso gera uma angústia nos professores, porque a cada dia que passa, existem mais exigências em torno do que é considerado uma criança alfabetizada, e o professor precisa correr para alcançar as habilidades necessárias para conseguir desenvolver esse trabalho, para conduzir essa criança a alcançar essas expectativas de aprendizagem. E é por isso que a sala de aula segue sendo, professora Tarefinha, um grande desafio para todas nós. Eu imagino, professora. E é muito interessante o que você pontuou, professora Tamires, relacionado a essa concepção de criança alfabetizada há décadas atrás e na atualidade, porque, de fato, há décadas atrás, uma criança alfabetizada ela era aquela criança que sabia codificar e decodificar, ler e escrever, que sabia escrever ortograficamente bem e bonito, e aí a gente lembra das caligrafias, porque não bastava escrever, tinha que escrever cursivo, bem bonito, bem traçado, bem trabalhado, e de forma mecânica, realmente, como você pontuou, professora Tamires, aprender por aprender e só se comunicar. Se a criança sabia ler e escrever e sabia escrever corretamente, já era tida como alfabetizada de fato. Hoje em dia, a gente tem novos conceitos, inclusive, relacionados à criança alfabetizada. E mudou realmente. Quando a gente fala de crianças alfabetizadas hoje em dia, a gente está falando de crianças que têm que serem alfabetizadas e letradas. Então, o que é a alfabetização hoje em dia? É aquela criança que sabe ler e escrever, mas compreende o que lê e o que escreve. E o que é uma criança letrada? É aquela que usa essa escrita com função social. Porque alfabetizar nada mais é do que você usar, desenvolver, né, a habilidade de usar o sistema de escrita alfabética para ler e escrever. É isso. E quando a gente fala de letramento, a gente está falando de usar com competência, com capacidade, essas habilidades de leitura e escrita com função social, para se comunicar com seus pares, para se comunicar no meio em que essa pessoa está inserida, ou seja, escrever um bilhete, escrever um e-mail, escrever um ofício quando se torna adulto, declarações, declarar imposto de renda, escrever cartas. Eu não sei se alguém escreve cartas hoje em dia. Sim. Acho que os românticos sim, né, professora Tamires? Com certeza. E aí a gente pensa nesse processo de alfabetização que realmente mudou. A gente tinha um conceito e passa a ser outro. E aí, de novo, o professor realmente tem novos desafios. Não basta só ensinar a codificar e decodificar essas letras do alfabeto. Tem que entender por que eu estou construindo essa sílaba, essa palavra, essa frase. Por que eu estou lendo
esse texto, qual é a função social desse texto, e desenvolver a compreensão e interpretação leitora também. Não somente ler com fluência, né, que também é outro desafio que o professor enfrenta na sala de aula. E aí são várias as coisas que têm impedido a educação, a alfabetização dessas crianças, né? E eu queria saber de você, professora Tamires, o que você acha que tem impedido a educação, a alfabetização dessas crianças na sala de aula? Os fatores são inúmeros. É muito difícil falar sobre educação, é muito complexo falar sobre alfabetização, não só porque a alfabetização é um processo muito profundo, muito complexo, que exige muito domínio, que exige muita técnica, mas porque nós precisamos observar a educação e o processo de alfabetização como um todo como um aspecto que faz parte e que está inserido na sociedade, que sofre influências externas e internas. Nós podemos aqui elencar como aspectos que impactam diretamente o processo de alfabetização, que podem contribuir ou impedir esse processo. A infraestrutura, a ausência de infraestrutura adequada nas salas de aula, nas escolas, a ausência de materiais, de recursos didáticos propícios para contribuir com o trabalho do professor, os próprios recursos materiais que esse professor não tem em sala de aula, a ausência de uma formação adequada, o incentivo a esse professor por buscar novos conhecimentos e continuar aperfeiçoando a sua formação, a ausência de participação familiar nesse processo, que é uma das maiores queixas hoje em dia, tão requerida pelos professores. Então, veja, os aspectos sociais, econômicos e aspectos também relacionados à ingerência do poder público podem impactar diretamente no processo de alfabetização, tanto positivamente, né, com a realização de programas de incentivo ao professor, programas de alfabetização, programas de incentivo à formação continuada, como também pode atrapalhar quando, né, o poder público é ingerente, o poder público não se importa, o poder público pormenoriza a importância do profissional da educação, da qualidade de estrutura que as escolas devem ofertar. Então, veja que vários aspectos influenciam diretamente que, ao contrário do que a sociedade e algumas pessoas pensam, o professor ele não está diretamente relacionado à não alfabetização dos alunos. Então, existe uma série de categorias que influenciam diretamente nesse processo e é importante que todos tomem conhecimento disso, porque os professores brasileiros são muito aguerridos e têm feito milagres em sala de aula. Literalmente milagres. E você tocou num ponto muito interessante, professora Tamires, e extremamente pertinente, que é a formação inicial desses professores. Formação inicial e continuada, eu diria até. Porque o professor, muitas vezes, ele sai da formação inicial sem esse total preparo para estar na sala de aula de alfabetização. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de professores que se sentem inseguros para alfabetizar. E, geralmente, quando a gente tem um professor inseguro, é porque ele não domina conhecimentos básicos, né? Conhecimentos pedagógicos básicos para atuar. Por exemplo, métodos de alfabetização. O professor ele precisa sair da formação inicial dominando os 6 principais métodos de alfabetização. Fazer uma boa avaliação diagnóstica de leitura e escrita e de consciência numérica, por exemplo. Porque vai ser a base, o mapa que o professor vai seguir durante todo o ano letivo. Ele vai recorrer a esse mapa, a esses métodos de alfabetização, avaliação diagnóstica. E formação continuada, porque quando a formação inicial ela não dá conta, a formação continuada ela tem que promover meios para capacitar esse professor para saber lidar com a alfabetização dentro da sala de aula. E aí, professora, eu lhe pergunto, né? Levando em consideração tudo isso que a gente falou relacionado a métodos e avaliação diagnóstica, os desafios dos professores, você acha que a gente sai preparado da formação inicial? Eu já falo rindo porque eu sei que mais ou menos qual vai ser a resposta. Mas você acha que sai preparado? Se não, por quê? Qual é a sua concepção acerca disso? Bom, a partir da minha experiência, da minha vivência, do meu contato diário com inúmeros professores atuantes em sala de aula, eu acredito que não. Assim como eu não saí, você não saiu, provavelmente quem está nos assistindo agora também não saiu preparado para alfabetizar. Isso mesmo. De fato, os professores não saem por inúmeros fatores que estão atrelados diretamente à formação inicial.
e que vão impactar diretamente na atuação desse professor em sala de aula, sobretudo porque a alfabetização é um processo extremamente complexo, que exige conhecimento, que exige sistematização. Exatamente. E aí, professora Tarefinha, eu quero pedir licença a você para contar um segredo, que eu acho que não vai ficar só entre nós duas. Segredo para o Brasil inteiro. Mas é um segredo que eu queria ter ouvido experiências assim quando eu me formei, para que eu não me sentisse tão sozinha. Quando eu me formei, né, saí da universidade para a minha atuação profissional, eu tive contato com turmas de alfabetização e eu acreditava que os meus alunos, eles se alfabetizariam automaticamente. Os mitos pedagógicos, né? São mitos pedagógicos, né? Então, só de ter o contato com uma atividade que eu fizesse com intervenção, eu pensava, não, esse aluno aqui, daqui a algumas semanas, quando eu for ver, esse aluno já vai estar alfabetizado, já vai ter desenvolvido tais habilidades. E hoje, depois de muito estudo, de muita prática pedagógica, de muita experiência, eu tenho total clareza de que a alfabetização não é um processo espontâneo e natural. É um processo que precisa ser ensinado claramente, sistematicamente, que precisa ser aprendido, porque a língua é algo inventado pelos homens. Exatamente. Então, para que o indivíduo ele desenvolva habilidades de leitura e escrita, para que ele desenvolva consciência fonológica, né, a capacidade de manipular, de reconhecer e manipular os sons da fala, ele precisa ser ensinado com objetividade, com clareza, de forma muito sistematizada, né? Eu cheguei a ouvir na universidade muitas vezes que não tinha receita de bolo para alfabetizar. Tem sim. Tem sim. Tem uma receita muito estruturada. Não, ouvi por várias vezes, professora, que não tinha receita de bolo para alfabetizar, que cada criança era única. Sim, cada criança é única. Exatamente. Mas existe sim um passo a passo para a alfabetização. A alfabetização exige sistematização, exige organização, exige conhecimento, sobretudo de métodos de alfabetização. E não tem como negar que ter esse conhecimento é um grande diferencial em sala de aula. Muito. Um professor que chega com uma base teórica, ele já chega ali 70% preparado. Eu digo 70% porque os outros 30% a gente aprende na barra, com a experiência. Que isso também é uma questão a ser discutida na formação inicial, né? Esse pouco contato que a gente tem nos estágios com a educação básica. Eu acho que a gente deveria ter um contato maior com a sala de aula na formação inicial, inclusive, que aí esses 30% iriam diminuir, porque tem os desafios que não está sobre os nossos controles, né? E você me lembrou, sabe o que, professora Tamiri? Mitos também pedagógicos que eu já segui relacionados à sala de aula. Eu lembro que eu ficava muito encucada mesmo. E eu achava que, não, se eu der determinado assunto, eu não posso repetir esse assunto mais. Tem que ser só uma vez, essa criança vai aprender e eu já tenho que passar para outro assunto, porque é errado repetir. Na minha cabeça era erradíssimo a repetição. Só que, a partir da experiência, com as pancadas pedagógicas que a gente recebe no meio do caminho, a gente percebe que não. E com conhecimento científico também a gente vai percebendo que não é bem assim. Nós aprendemos pela repetição. Só que repetir por repetir, não. Não é beabá, B com A faz Bá e repetir isso 10 vezes. Não. É repetir com contexto, com intenção, com diversas formas, porque as crianças aprendem ouvindo, falando, fazendo de maneira ativa. Então, a gente pode proporcionar o mesmo tema de diversas formas. E eu achava que era errado repetir, né? Mito pedagógico. É o mito pedagógico dos grandes. E nisso eu ficava muito insegura. Mas aí a gente vai buscando conhecimentos, a gente vai, né, buscando sempre e vai se percebendo como uma professora que precisa melhorar, apesar de tudo, apesar de toda uma infraestrutura, apesar de um sistema educacional que ainda tem muito que avançar, a gente sempre procura se melhorar, né, professora? E hoje nós já temos a concepção de que a repetição, desde que seja pensada, estruturada, sistematizada, ela não é uma vilã. Ela é nossa amiga, desde que muito pensada. Hoje em dia, inclusive, a neurociência já tem um conceito de que quanto mais áreas do cérebro da criança ou da pessoa você consegue estimular durante uma intervenção, maior a probabilidade
dessa informação ser recebida e ser armazenada. Então, é por isso que é tão importante a repetição, mas a repetição diversificada, por meio de diferentes estímulos, né? Planejada, utilizando os mais variados sentidos do corpo, né? O movimento. A criança precisa do movimento sistematizado e pensado. Então, a gente já acaba desmistificando mais um mito pedagógico. E você aí de casa, qual é o seu mito pedagógico, professor, que você já vivenciou? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Qual mito pedagógico que você já acreditou e desmistificou no meio do caminho? Quero saber, viu? Sim, professora. A gente falou sobre os desafios e eu estava querendo falar anteriormente, eu acabei me passando, mas aí eu lembrei agora, que além desses desafios que o professor tem de infraestrutura e tudo, tem a questão das salas de aulas. Né? As salas de aulas ainda continuam superlotadas, os recursos pedagógicos ainda não são suficientes, ou às vezes até é suficiente, mas o professor não sabe como manejá-lo, como utilizá-lo dentro da sala de aula. Fora a heterogeneidade da turma, que a gente sabe que existe. E também professoras alfabetizadoras inseguras no momento de alfabetizar. E aí, atrelado a isso, e não querendo também responsabilizar os professores diante disso tudo, mas o professor também, a professora alfabetizadora é colocada num ambiente ainda mais desafiador. Porque, por exemplo, averiguando os dados de matrícula, nos últimos anos, a gente percebe que o número de crianças com deficiência matriculadas em toda a educação básica aumentou. Então, a gente vê crianças com deficiência intelectual, a partir dos dados do INEP, que passam de mais de 1 milhão de crianças matriculadas. E a gente também percebe um público chegando também, que é os estudantes com transtorno do espectro autista, as crianças com TEA, que em 2023 a gente tinha aproximadamente 600 mil crianças matriculadas na educação básica, mas que no ano passado o INEP mostrou, né, o IBGE mostrou, que a gente chega a quase 1 milhão de crianças com TEA matriculadas em toda a educação básica. Então, o professor ele já tem que lidar com a heterogeneidade da turma, e independentemente de criança ter ou não deficiência, ter ou não transtorno, cada estudante tem, sim, sua particularidade, o seu jeito de aprender. E o professor já lida com isso. Lida com a leitura e escrita diferente, com a consciência numérica diferente, com a personalidade de cada aluno. E atrelado a isso, somado a isso, a gente tem as crianças com deficiência. E aí, de novo, o professor precisa recorrer aos conhecimentos. E muitas vezes os professores eles vão em busca de cursos, minicursos, vão em busca de pós-graduações, EAD ou presencial, para dar conta dessa demanda que também está chegando na sala de aula. E aí são inúmeras as características que a professora alfabetizadora precisa ter na sala de aula. Mas, professora Tamires, eu vou jogar um desafio para você aqui agora. Nossa. Pensei agora. Se você tivesse que escolher, professora Tamires, eu ia colocar 3, mas eu acho que eu vou colocar só 2. Dificultou ainda mais. Foi. Se você tivesse que escolher apenas 2 características que uma professora alfabetizadora ela deve ter na sala de aula, qual característica você escolheria? Difícil, muito difícil afunilar apenas para 2 características, porque elas são inúmeras, mas a partir da minha experiência, da minha vivência como professora, eu acredito que seria sensibilidade e dinamismo. Sensibilidade porque é preciso ser muito sensível ao outro e a si mesmo, sobretudo na hora de fazer diariamente uma autoavaliação das suas práticas, do que você faz, do que você ainda precisa aprender. Então, isso requer muita sensibilidade, né? O lidar com o outro, lidar com as próprias vulnerabilidades, o lidar com as próprias dificuldades, exige muita sensibilidade e dinamismo, porque, dadas as constatações que trouxemos hoje, para sobreviver em sala de aula e ainda assim apresentar resultados diante do cenário brasileiro, é preciso
literalmente dar nó em pingo d'água. É preciso muito dinamismo, é preciso muita reflexão e muita ação, é preciso a busca constante por conhecimento, por aperfeiçoamento, inovação. Então, requer muita sensibilidade e muito dinamismo. E aproveitando que você me fez essa pergunta magnífica, eu quero retorná-la para você e quero saber que habilidades você considera necessárias, indispensáveis ao professor, sobretudo ao alfabetizador. Professora Tamires, eu achava que eram 2. Olha! Mas eu vou acrescentar mais 2 e serão 4. 4 características. Porque... na minha concepção, eu acho que a professora alfabetizadora tem que ter, antes de tudo, o domínio de conhecimentos pedagógicos. Aí você vai dizer, nossa, Sinésia, professora Tarefinha, é muita coisa para memorizar, é muita coisa para aprender. E aí eu faço um filtro diante desses conhecimentos pedagógicos e digo que uma das características é dominar o conhecimento pedagógico acerca dos métodos de alfabetização. Os 6 principais, pelo menos, métodos de alfabetização. E avaliação diagnóstica. Esses 2 conhecimentos. Leitura escrita e consciência numérica. A professora que já começa com essa base, ela já vai estar ali 80% segura. E o outro... penso que seria paciência e curiosidade. Mas não paciência no sentido de ser passiva, mas de compreender que cada criança ali, ela tem o seu desenvolvimento. E que a professora, entendendo esse desenvolvimento físico, intelectual e emocional dessa criança, ela vai conseguir, com o seu planejamento, com intenção, estimular na dosagem certa esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento integral. E aí, paciente no sentido de compreender esse desenvolvimento, ao mesmo tempo de estimulá-lo. É uma paciência, assim, um pouco ativa. Dosada, né? E curiosa no sentido de ser inquieta, como você bem colocou, de buscar conhecimento, de não se acomodar, não achar que é assim, sempre será assim, de buscar conhecimentos para ter uma base teórica capaz de suprir esse estímulo que as crianças precisam na sala de aula para desenvolver-se na leitura e na escrita, na matemática, nos conhecimentos matemáticos e das outras disciplinas. Então, eu penso que a professora alfabetizadora tem que ter esse conhecimento pedagógico, paciência e curiosidade. Mas não paciência no sentido de ser passiva e nem curiosidade no sentido de ser inquieta, de não me deixar acomodar. Né? E aí, professora Tamires, falando sobre esses métodos de alfabetização, eu digo, professor alfabetizador, retorno a falar, é o meu lema. Professor alfabetizador que não domina os métodos de alfabetização vão se sentir extremamente inseguros dentro da sala de aula, porque ele vai estar sem uma bússola a seguir. E aí eu faço uma analogia a uma pessoa que é colocada no meio de uma floresta, sem um mapa. Ela vai sair, mas ela vai ter muita dificuldade, vai ser muito sofrido para essa pessoa sair dessa floresta sem um mapa. E aí a mesma coisa do professor alfabetizador, que não sabe quais são e não compreende, não domina os métodos de alfabetização. Já o professor que domina os métodos de alfabetização é como uma pessoa que é colocada lá na floresta, mas tem um mapa. Não significa que não será desafiador. Vai ter, sim, desafios. Mas o caminho para sair da floresta vai ser bem mais fácil, porque vai ter um mapa ali para ser seguido. E aí, o professor que domina tem muito mais facilidade. E existe uma polêmica, né, em torno dos métodos de alfabetização, porque todo professor quer chamar um método de seu. E eu já acreditei que um método só resolveria os problemas, que as crianças iriam ser alfabetizadas, até ter o choque da realidade, né? Até ter a experiência de ser professora de profissão.
E aí, professora Tamires, eu queria saber qual é a sua opinião em relação aos métodos de alfabetização. É de fato uma guerra? Existem uns que prevalecem mais que outros? Por quê? Queria saber sua opinião. Na realidade, hoje em dia, ainda existe sim uma guerra entre métodos. Muitos professores adotam para si um método, né? O seu coraçãozinho adota um método e colocam esse método em prática. Mas é importante mencionar que todos os métodos têm algo bom a oferecer. E nós temos que fazer uso de tudo aquilo que pode ajudar o nosso aluno a desenvolver as habilidades e competências necessárias para se alfabetizar. É claro que hoje existe um consenso da ciência de que, independente do método que você use, é preciso desenvolver consciência fonológica. Isso é irrefutável, repito, irrefutável. Existe sim. É um método que se assemelha mais ao trabalho de consciência fonológica que deve ser feito, que eu espero que todo mundo já conheça, que é o método fônico, muito conhecido. Tá muito famoso não ultimamente. Só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Mas é importante entender, né, para quem usa os outros métodos que não são o método fônico, que é importante conhecer o método fônico, é importante desenvolver consciência fonológica, se aperfeiçoar. A partir da minha experiência, eu percebo que quando uma criança é alfabetizada por meio do método fônico, adquirindo de fato a percepção dos sons da fala e aprendendo a manipular esses sons, essa alfabetização é mais concreta. Ela é mais profunda, é uma criança que se torna um leitor fluente mais rápido, é uma criança que não lê só sílabas simples, mas quando ela começa a ler sílabas complexas, ela consegue muito mais rápido. Então, é como se o caminho fosse encurtado. Apesar de ainda existir uma guerra dos métodos, é importante ressaltar, não precisa existir. Quando nós estamos alfabetizando uma criança que está lá pré-silábica, até essa criança chegar na fase silábica, nós vamos usar praticamente todos os métodos. Exatamente. Nós vamos trabalhar consciência silábica, vamos trabalhar consciência de palavras, vamos trabalhar o letramento por meio dos textos, porque sim, independente do método que você use, você precisa trazer para a sala de aula uma alfabetização contextualizada. A alfabetização precisa de contexto. Precisa partir de um lugar, e eu espero que seja o lugar da criança, espero que seja o lugar... Verdade. Eu espero realmente que seja o lugar do contexto daquele indivíduo para que a alfabetização, aquele processo, ele faça mais sentido. Existe sim uma guerra entre os métodos, mas é importante compreender que nós vamos passar por cada um deles no decorrer desse processo. Muito interessante que você pontuou relacionado ao professor vai estar lá para estimular aquela criança pré-silábica até ela se tornar silábica. Isso me lembra muito que, às vezes, os professores se sentem perdidos também em relação a isso, né? De que método eu vou usar? Como é que eu vou saber qual é o método mais eficiente para a minha sala de aula? Aí, de novo, eu vou recorrer à nossa bússola, que é a avaliação diagnóstica. O ponto de partida vai ser a avaliação diagnóstica, durante todo o ano também, durante todo esse processo de alfabetização. No início, o professor vai fazer a avaliação diagnóstica e aquele resultado da avaliação diagnóstica vai fazer com que o professor pense: eu tenho que dar mais ênfase a certo método e por quê? Por exemplo, as minhas crianças ainda são, em sua maioria, pré-silábicas. Então, eu tenho que dar, sim, muito mais ênfase ao método fônico, porque vai ser a base para os outros métodos. Quando eu estimulo os sons das letras, como você colocou, professora Tamires, vai ter a maior facilidade, a criança vai ter a maior facilidade em compreender as sílabas que não vêm acompanhadas de consoante e vogal. Por exemplo, cacto. Para uma criança pronunciar a palavra cacto, ela precisa compreender que aquela consoante sozinha tem um som. E aí o professor vai fazer esse estímulo, vai estimular dentro da sala de aula. Aí, no meio do ano, as minhas crianças já sabem ler e escrever palavras e pequenas frases. Vou fazer uma avaliação diagnóstica. Fiz a avaliação diagnóstica e percebi isso, na verdade. Então, o professor já vai para um outro tipo de método, sempre se remetendo, claro, as evidências científicas têm mostrado que quanto mais estimularmos a consciência fonológica, mais a criança vai se apropriar desse sistema de escrita alfabética e mais facilidade ela vai ter para ler e escrever. Então, ele já vai para outro método. Pode ser o método da palavração, pode ser o método global, já que essa criança ela já compreende a construção de frases. Então, métodos, eles são importantes. E o professor, para não se sentir seguro, ele precisa dominar
todos esses métodos. E eu gostaria, professora Tamires, aproveitando este momento que estamos dando ênfase à temática de métodos, dizer a você que está em casa que sim, a professora Cinésia, a professora Tarefinha, fará um lançamento inédito de um livro chamado Métodos de Alfabetização. Quais são e como funcionam? Este livro, ele vai ser lançado na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, em Maceió, no dia 9 de novembro, a partir das 13h30, iniciozinho da tarde. Então, se você, pai e mãe, que quer conhecer os métodos de alfabetização, você que é estudante de pedagogia, você que já é formado, já atua em sala de aula, mas quer conhecer e dominar os métodos de alfabetização, vai lá, dia 9/11, a partir das 13h30, na Bienal, que eu estarei por lá para uma tarde de autógrafos com um livro que é super didático, simples e direto, sem rodeios, para que você domine os métodos de alfabetização. Te encontro lá. Então, professora Tamires, agora que eu fiz o meu merchan... De praxe, né? De praxe, falando sobre métodos e tudo, a gente também tem que levar em consideração os recursos lúdicos, né? Que a gente falou no início sobre recursos lúdicos e tal. E a gente tem as atividades pedagógicas que fazem parte desse processo. E eu acho que é o recurso que o professor alfabetizador, a professora alfabetizadora mais usa na sala de aula, que é a tarefinha. Professores, eles usam muito a tarefinha. Eu digo isso porque eu também gosto de tarefinha e eu usava a tarefinha. Quem nunca? Eu amo. Mas eu tenho uma percepção, não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber também, de que tarefinhas aleatórias não funcionam. E aí a professora alfabetizadora, ela vai encontrar lá, né? Chega uma tentação, vê lá o anúncio dizendo 200 tarefinhas ou 300 tarefinhas por R$ 29,99. Você fica tentado, porque você pensa no trabalho que você não vai ter, né? Enquanto professora alfabetizadora. Mas eu digo que, além de ser uma perda de tempo, porque não tem contexto, tarefinha que não é contextualizada, ela não vai ser benéfica no processo de alfabetização, e a professora alfabetizadora vai achar que está ganhando tempo, quando na verdade ela está perdendo tempo, porque não vai nem alfabetizar e nem letrar. E aí eu digo, tarefinhas aleatórias não funcionam, tem que ser planejadas, tem que ser niveladas de acordo com o nível de leitura e escrita de cada aluno, nível de consciência numérica de cada aluno, ou seja, estimular na dosagem correta cada aluno. E aí a professora pode até ter um certo trabalho a mais na elaboração dessas tarefas, mas ela vai ganhar muito tempo de qualidade na sala de aula, porque ao invés de ela ficar preocupada com a tarefinha aleatória, que ela não sabe se vai dar certo ou não, ela vai ter planejado uma tarefinha e ela vai ter o tempo de qualidade para saber quais são os desafios que estão ali na sala de aula, se ela tem que avançar ou se ela tem que recuar, se ela tem que intensificar ou não certas temáticas dentro da sala de aula. E aí, eu falo da tarefinha também porque, às vezes, é o único recurso que a professora alfabetizadora tem na sala de aula. Eu digo por mim, pela minha experiência. Às vezes, tudo que o professor tem é uma folha de papel. E aí é onde surge a professora tarefinha. Dessa experiência do chão da sala de aula. Às vezes, tudo que a gente tem é uma folha de papel. E o que fazer com essa folha de papel? Tem que dar sentido. E aí nasceu daquela professora paciente, mas também curiosa, mas também inquieta, de não se contentar com o fato de não conseguir dar uma aula com o mesmo tema, de acordo com o nível de leitura e escrita dos alunos dentro da sala de aula. Eu ficava inquieta com isso. Como é que eu não posso dar uma mesma aula e atender essas demandas individuais dentro da sala de aula? Não aceito isso, não concordo com isso. Eu quero dar a mesma aula e todos eles compreenderem o que eles estão vivenciando na sala de aula. E aí nascem as tarefinhas niveladas. Aí vem a tarefinha da professora tarefinha. E aí a professora tarefinha. Então, eu digo que dá certo porque as tarefinhas nasceram do chão da sala de aula. E eu vivi essa experiência, as crianças viveram essa experiência e eu ganhei muito mais tempo de qualidade dentro da sala de aula. E eu via os avanços dessas crianças com o passar do tempo na sala de aula. Isso foi encantador.
E aí surgiu a professora Tarefinha, a folhinha revolucionária, já que o sistema educacional às vezes só nos dá a folhinha, então a gente vai usar essa folhinha para fazer revolução na educação, na alfabetização. E aí, quando eu falo de folhinha, me lembra muito também recursos pedagógicos. Porque, às vezes, a folhinha é tudo que a gente faz atividades pedagógicas, mas também a gente usa para confeccionar recursos pedagógicos. E aí, eu gostaria que você, professora Tamires, falasse a respeito dos recursos, porque você é a rainha dos recursos pedagógicos, e eu queria entender, não é uma área que eu tenho muita profundidade, eu já usei alguns recursos pedagógicos, mas não tenho profundidade para falar. Eles funcionam? De que maneira funciona? E qual é o impacto disso na sala de aula? O que o professor pode fazer com recursos pedagógicos? Professora, assim como existe a importância de usar tarefinhas pedagógicas que são realmente planejadas com intencionalidade pedagógica, com os recursos pedagógicos não é diferente. A internet está cheia de pessoas que constroem recursos pedagógicos, mas que muitas vezes não são professores, não têm informações específicas na área, não estão de fato preocupados em como aquele recurso será usado, quais são os resultados que o professor terá a partir dele, mas que desenvolvem esse trabalho espontaneamente através das mídias sociais. Isso é muito preocupante porque quando um professor busca por tarefinhas e recursos pedagógicos, ele não está buscando só as tarefinhas e os recursos, ele está buscando uma alternativa para facilitar a aprendizagem dos próprios alunos. Então, é importante que, ao buscar esse profissional que constrói as tarefinhas, que constrói os recursos, exista essa preocupação de quem faz. É uma pessoa que tem uma vivência, uma pessoa que se dedica àquilo há um tempo, que tem uma intencionalidade pedagógica. Então, os recursos pedagógicos, enquanto ferramentas que são facilitadoras de aprendizagem, ferramentas que conduzem o aluno ao conhecimento por um caminho mais curto, prazeroso, lúdico, ele deve ser utilizado em sala de aula pelo professor, que deve entender que recurso é aquele, como utilizá-lo, quais são os benefícios, qual é o contexto em que será aplicado aquele recurso, porque a partir daí serão apresentados resultados. Então, é importante pensar no recurso como é importante pensar nas tarefinhas, né, que devem ser, de fato, sistematizadas, pensadas, planejadas para realmente atender uma necessidade de aprendizagem específica. E é por isso que é tão importante, como você mencionou, que o professor receber um aluno de alfabetização faça de imediato uma sondagem. A famosa sondagem. A sondagem de leitura, de escrita, de consciência numérica, para entender quais são as necessidades do meu aluno e, a partir daí, entender que atividades são niveladas para essas necessidades, exatamente, que recursos eu posso utilizar para facilitar e tornar esse caminho até o conhecimento mais prazeroso, porque as tarefinhas, que muitas vezes são o único recurso que o professor tem em sala, e os próprios recursos pedagógicos estão aí para facilitar mesmo, estão aí para tornar esse ensino mais prazeroso, mais lúdico, e o processo de aprender mais significativo, porque nós partimos de um elemento que faz parte do mundo da criança. Um quadro em uma sala de aula com cadeiras talvez não faça tanto parte do mundo infantil, mas um jogo, um dominó, completamente, um desafio, uma atividade que proporciona, né, o estímulo, a vontade, a curiosidade de aprender. Então, nós partimos do mundo infantil para proporcionar à criança o que ela precisa. Isso. Você me lembrou, sabe o que, professora Tamires? Que eu gosto muito de analogias. Me lembrou que um professor que domina os métodos de alfabetização é como um médico que tem que ser generalista. Ele tem que entender todo o corpo humano. Não é porque depois ele vai se especializar, por exemplo, eu quero ser médico e fazer cirurgia no coração, ou eu quero ser ortopedista, que eu vou deixar de conhecer todo o corpo humano. Do mesmo jeito é o professor, ele precisa dominar esses métodos de alfabetização, compreender que tarefinhas têm que ser contextualizadas, intencionais do mesmo modo que os recursos pedagógicos, para quando chegar na sala de aula, ele ter esse olhar amplo e depois filtrar que especialidade eu vou usar aqui.
E aí eu estava olhando aqui, super curiosa, os recursos pedagógicos. Inclusive, a minha amiga saiu no jornal, viu? Para quem não sabe, ela saiu no jornal com um recurso pedagógico maravilhoso, que ficou conhecido por toda a cidade. Para quem está nos assistindo, nós residimos em Arapiraca, que é uma cidade do interior de Alagoas, e ela fez, eu tô doida para ver ali o álbum sobre Arapiraca, que foi um álbum em comemoração aos 100 anos da cidade de Arapiraca, que ela vai mostrar pra gente agora, que eu tô super curiosa para ver novamente. Eu decidi trazer esse recurso hoje, mas antes... E como empreendedora até mesmo, né? Falar certeza. como uma professora alfabetizadora que empreende digitalmente. Então, se você também quer alguém para se inspirar, se espelhar, a professora Tamires está aqui. Professora Tarefinha, esse é um recurso construído recentemente, mas a minha jornada enquanto professora empreendedora, enquanto professora que constrói recursos pedagógicos, ela teve início em 2020, um pouco antes da pandemia, porque foi quando eu me formei e fui atuar na sala de aula, na rede pública de ensino. E poucos meses depois de iniciar a minha atuação, teve início a pandemia. Foi um cenário devastador, sobretudo para os professores, porque nós tivemos que nos readaptar, gravar aulas. Então, o ensino remoto, ele mexeu muito com todos os professores e eu necessitei me reinventar. E foi aí quando eu comecei a construir recursos pedagógicos, inicialmente com EVA, com materiais recicláveis. Eu fazia o possível para manter os meus alunos motivados a participar das aulas. E foi quando eu comecei a construir recursos e eu comecei a perceber que os meus recursos, eles não eram benéficos só para mim, para os meus alunos, mas também para outros professores, né? Pessoas começaram a entrar em contato porque queriam entender quem construía aqueles recursos, como poderiam adquirir, como poderiam levar para as suas salas de aula. E aí nasceu a professora Tamires, né? A estrelinha pedagógica. A rainha dos recursos pedagógicos. Me sinto lisonjeada. Então, daí nasceu a professora que constrói os recursos até hoje, que empreende nessa área e que construiu o recurso Meu Álbum sobre Arapiraca. Ficou lindo, gente. É lindo que, inclusive, demais. eu trouxe para você dar uma olhadinha. Lindo demais, gente. Ele foi... E é de um carinho e de detalhes. Olha essas bolinhas, são muito detalhes. A árvore é a coisa mais linda. Parabéns, professora Tamires. Ele foi bastante utilizado na rede pública de ensino aqui na cidade e também na rede privada por centenas Foi um sucesso de professores, total, minha gente. alunos. Soube que a professora Tamires ali ganhou os seus milhões. Olha, infelizmente não foram milhões, mas foi o suficiente para eu perceber o quanto o trabalho que eu desempenho é importante e quanto ele tem um potencial para contribuir com a prática de outros professores. Eu não construí só esse recurso, mas eu construo recursos pedagógicos diariamente. Para realmente facilitar o trabalho do professor ao ensinar e para facilitar a criança em seu processo de aprender. Eu trouxe outros, inclusive, que eu queria mostrar a você. Aqui. Super fichas de leitura. Coisa mais linda esse. Exatamente. E aí, falando sobre o método fônico, né, que nós comentamos aqui hoje, esse recurso ele foi pensado recentemente para que o professor consiga desenvolver em sala de aula práticas de leitura que são muito difíceis de acontecer pela demanda exaustiva de trabalho que esse professor tem. Sempre. Então, ter umas fichinhas de leitura à mão ajuda demasiado. Ajuda muito. Então, essas fichas, por exemplo, elas têm palavras simples, têm as setinhas direcionando Pega aqui uma para dar uma olhada. Em que direção os alunos farão a leitura. Perfeito. Ela tem a boquinha que vai ensinar a criança a reproduzir o som, né, o fonema. Então, são recursos que eu produzo com muito carinho, com muita ética, comprometimento, e que eu sei que, de fato, apresentam resultados. Contextualizados, gente, planejados, é totalmente diferente, né, de recursos aleatórios. Exatamente. Esse papo foi maravilhoso, esse papo pedagógico foi maravilhoso, gente. Mas a gente vai encerrar esse podcast. Mas assim, para quem quer acompanhar a gente, quem quer continuar acompanhando as novidades pedagógicas, as tarefinhas, os métodos de alfabetização, as dicas pedagógicas de um modo geral, acompanhe-me nas redes sociais, @professora Tarefinha. E quem quer ficar por dentro das novidades de recursos pedagógicos, com a rainha dos recursos pedagógicos, acompanhe também nas redes sociais, @professora Tamires, que inclusive teremos um lançamento inédito de um recurso pedagógico também, muito inédito, que será lançado nas próximas semanas. Provavelmente, eu espero que sim.
sim. Nas próximas semanas. Eu não acho que eu não vou falar. Não, eu vou deixar um mistério. Vamos manter um segredo aqui Vamos no manter ar. um segredo. Quem quiser saber que recurso misterioso é esse, nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro. Vamos encerrar esse podcast por aqui. Foi um prazer, professora Tamires. Incrível mesmo. Até a próxima.